Olá, boa tarde para todo mundo. Vamos esperar o pessoal chegar. Vou adicionando aqui o nosso tema de hoje: Lei Geral de Proteção dos Dados. Olá, estou adicionando nossa temática, Geise, aqui. Olá, o professor João já está por aí também. Que bom, né, gente? Esperar um minutinho, 2 minutinhos. Tema muito bom. Hoje a gente vai falar sobre um tema efervescente no momento que a gente está. E conversar com profissionais da área que pode trabalhar com a gente, discutir um pouco mais e fazer com que a gente entenda, né, como surgiu essa lei, quais são as principais adequações que as empresas terão que fazer, se existe vigência para essa lei, se não existe, quais as consequências de tudo isso. Então a gente vai tentar entender hoje aqui com o professor João Ademar. Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Já vou chamar aqui o professor João. Oi, Luana, tudo bem? Já tem muitos alunos entrando. Vamos aguardar o professor João. Tudo bom? Olá, professor João. Tá tudo tranquilo por aí? Graças a Deus, querida. Tudo em paz. Tudo em paz, graças a Deus, né? Nós tivemos alguns atropelos por aí, mas parece que tá tudo bem, né, professor? Foi, eu tive uma corte de luz aqui, que eu imaginei que eu ia fazer essa live do carro, Mas usando ainda, a ainda bateria do carro. está, ainda está faltando luz por aí? Não, 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 deu tudo certo. Já estamos com ela de volta. Graças a Deus. Pois é, que bom, né? A gente estava se falando e o professor ainda estava relatando que estava com alguns problemas de luz aí. Então, hoje a gente vai estar aqui com o professor João Ademar, muita gente já conhece ele, mas eu preciso fazer uma descrição dele, né? Uma- Porque o currículo dele, né? É muito grande. Eu vou tentar trabalhar um pouquinho do que o professor João Ademar tem construído nesses últimos anos. Na verdade, é muito pouco, né? Porque acho que é bem difícil resumir o quanto ele vem se preparando, né? Para trabalhar como professor, né? Para compartilhar o conhecimento dele. Então, o currículo dele, ele tem formações tanto na área da educação. Então ele tem uma multidisciplinaridade gigantesca, né, para trabalhar com a gente. Então, João, você poderia começar se apresentando um pouquinho para a gente, né? João é nosso professor do curso de administração também, e também do curso, especificamente do curso de Direito, aqui, do conjunto de disciplinas que ele mesmo pode se apresentar aqui e dizer, por isso que ele está aqui falando sobre essa temática LGPD, né, Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, é um grande professor, verdade, Luana, e ele pode se apresentar, é professor da nossa instituição aqui, e é muito bem-vindo. Eu queria agradecer, eu sei que o quanto o senhor é extremamente ocupado, você, né, que a gente já disse, né? Eu Quando você. estava procurando aqui onde é que estava. Onde é que tá o Isso é uma senhor, pastora. né? Pois é, eu sei como você é muito ocupado, mas sei que você sabe a contribuição que dará hoje aqui. Tem muita gente, muito empresário, muito aluno, muito funcionário, sem entender ainda como funciona essa legislação. Então, comece inicialmente se apresentando e seja muito bem-vindo. Obrigado, querida. Eu estou há 16 anos na Anfacisa. Comecei basicamente trabalhando com as questões que envolvem ergonomia, olha só que mudança de rumo. E depois eu caí, de fato, para trabalhar com direito. Sou formado em direito, desenho industrial, computação, enfim, estou fazendo pedagogia. É meu louco mesmo, mestrado em engenharia de produção, doutorado em educação, enfim. Eu sou inquieto. Mas, assim, eu acho que mais
talvez mais legal dessa inquietude é que, de alguma forma, eu acabei passeando por temas que fogem, talvez, à própria noção de formação. É uma coisa que a gente vinha conversando, né, decorrer da semana, acho que a atuação acaba pesando mais, talvez, do que formação, sobretudo pela paixão que as questões tecnológicas e jurídicas em conjunto acabaram me causando, né, enquanto cenário profissional. Eu venho trabalhando com propriedade intelectual desde 98. Eu devia ter uns 4, 5 anos. E aí, desse tempo para cá, faz muito tempo, eu acabei inevitavelmente sendo levado para o direito digital. É engraçado, o nosso grupo, né, de propriedade intelectual, as nossas listas, os nossos confrades, os nossos pesquisadores acabam sempre indo também um pouco para o digital, porque inevitavelmente essa lógica da propriedade acabou sendo um caminho para as mudanças que as tecnologias trouxeram para ela mesma, enquanto capital intelectual, e aí a reboque todas as outras possibilidades, né, que a informática, a sociedade da informação trouxe. Claro, estudando inicialmente todo o aporte que envolve a proteção dos intangíveis, né? Mas, no final, tudo. Engraçado, hoje a gente vai discutir. E é interessante, porque por mais que a formação seja maluca, e é um tanto quanto, mas sempre tinha propriedade intelectual no meio. E é interessante, hoje a gente vai discutir base de dados. No final das contas, base de dados ela começou a ser pensada no direito com propriedade intelectual. Então, assim, dentre os elementos de proteção sui generis da propriedade intelectual, lá nos idos dos anos 2000, apareceram os bancos de dados ou bases de dados. Ô, professor! Então, na verdade, assim, acaba levando uma coisa a outra, inevitavelmente, na minha vida. Se deixar, ele já vai entrar no assunto sem eu fazer a pergunta, sabe? Então, pois é, eu acho que essa questão desse conjunto de múltiplas formações é muito essa sede por conhecimento. Eu acho que o professor em si, ele tem que sair muito dessa forma, eu acho que não é natural, né? O professor ele ser muito reflexivo e tentar aplicar o conhecimento dele em áreas diversas. E quando a gente percebe que a gente precisa de outras disciplinas, a gente vai buscar conhecimento e catando conhecimento em outras áreas para agregar as reflexões e o que a gente aplica na sala de aula, quanto a gente compartilha, né? Acho que é isso. Mas vamos lá. Isso para a gente, enquanto professor, é fundamental, mas é para todo mundo. Se você for imaginar, por exemplo, a expertise que vai ter que ter o agente a trabalhar com base de dados, né, com a lei de proteção, né, enfim, o DPO, que a gente chama, o encarregado, o bendito do encarregado. O encarregado vai ter que ter um ela é... Opa, caiu? Voltou? Caiu, mas voltei. Estou aqui. Então, mas é que a gente fica imaginando, essa multiplicidade é muito a cara do cientista, do professor, do acadêmico, do escritor, do pesquisador, mas tem que ser a cara de todo mundo. Eu vinha dizendo, professora, o encarregado, ele vai ter que necessariamente... Calma, professor. Calma, professor. O encarregado vai vir na terceira pergunta. Vamos lá, gente. Vamos começar. É melhor começar com perguntar, porque senão, né? Então vira um monólogo. Não, porque senão... Vamos lá, professor. Tem alguns alunos aí... Eu não estou acompanhando os alunos por conta da posição que está o celular. Eu acompanhei no iniciozinho. E os meninos me conhecem. Se não botar freio, a gente não consegue usar uma hora do Instagram de jeito nenhum. Mas vamos lá. A gente tem um volume hoje, atualmente, um volume gigantesco de informação. Principalmente com as tecnologias que a gente passa a utilizar, com a nova era que a gente começa a discutir, a viver, né? As novas gerações, o quanto elas consomem tudo isso, né? Tudo está muito voltado a dados, a volume, o valor que esse dado hoje tem. E hoje a gente vai estar falando especificamente, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao professor João Ademar, né? É
falar com que ele falasse um pouco, né, sobre o percurso legal, histórico legal da construção dessa legislação, dessa lei de proteção dos dados, né, geral dos dados. Então, o que aconteceu, né, professor, ao longo dos anos, que foi construindo, né, a necessidade e formou o que essa legislação é hoje? Porque me parece, eu não sou da área, mas me parece que qualquer lei, ela é um processo de formação contextual, de necessidades que surgem na sociedade, né, e elas vão sendo meio que estruturadas para que a sociedade consiga compreender as regras de atuação, né, nessa. Eu não sei se é bem assim, né? É mais ou menos isso que eu acho, mas pode me... Você acabou de definir Miguel Reale. Mentira! A Olha! tridimensionalidade de Miguel Reale é exatamente essa. A formação das leis ela é pautada basicamente em fatos, em valor e norma. A norma, obviamente, enquanto lei, é o resultado das duas primeiras. A gente já vinha discutindo base de dados, eu até trouxe, né, a questão autoral. Base de dados no início do século, então, estranho dizer isso, início do século, início do milênio, ela já vem sendo tratado até pelo Conselho de Fabricantes de Dados. Os gestores são fabricantes de dados. A partir do momento em que eu tenho bases de clientes, de funcionários, de, enfim, fornecedores. Então, é o próprio conceito de fabricante de dados lá nos idos do início dessa revolução que a gente tenta atribuir à sociedade da informação ou sociedade 4.0, enfim, sempre dá-se nome aos bois de alguma forma. Essa lógica toda já vinha sendo pensada como elemento de proteção do dado em si. Só que, e do dado não do ponto de vista do sujeito inserido nele, mas do sujeito que fabricava, o dito fabricante de dados. Tanto que, por mais que você tenha previsibilidade de banco de dados de forma expressa lá na Lei de Direitos Autorais, na 9.610, a gente não tinha uma relação... Isso era em 98, professor? Isso em 98. Eu tinha, acho que 3, 4 anos. Nessa época, em 98, o camarada ele tinha a base protetiva muito vinculada ao dado bruto. E o dado bruto, verdadeiramente, não era objeto de proteção. Cara, eu tinha proteção específica à enciclopédia, aos compêndios, enfim, e às bases de dados ditas enriquecidas. E o sujeito que estava vinculado ao dado bruto, que tinha uma baita de um banco de dados, de fornecedor, de cliente, ele começou a tentar ter uma base protetiva que a gente veio chamar de proteção sui generis do banco de dados. E ela perdurou, de certa forma, enquanto entendimento doutrinário, por causa do empresário, enfim, do detentor dessa base. Uns meandros da revolução da informação, que a gente já falou, por isso que foi legal quando você citou essa sequência, que é a base exatamente da tridimensionalidade lá do Miguel Reale, você começa a ter valores diferentes daquele fato. Então, assim, fatos jurídicos acontecem o tempo todo, mas não necessariamente como resposta axiológica, como é que eu posso dizer? Valorativa, como resposta de importância, digamos assim. Porque ainda era um tanto quanto segmentado. Com a digitalização das relações de trabalho, com cada vez mais as empresas entrando dentro desse processo de virtualidade, a importância dada aos dados vem sendo visto com um crescente muito maior do que se via antes, dentro de uma curva mesmo de subida. Só um detalhe, é interessante pontuar que eu estou falando tudo de base de dados digital e tal, porque óbvio é o que chama mais atenção, mas a lei de proteção protege qualquer dado. Um pedaço de papel dentro de uma gaveta, se for um dado sensível, se for um exame médico, é um dado sensível. A gente até vê isso com até uma certa forma até comum. Não raro você vai, por exemplo, no consultório médico e a menina procura a receita num bolinho de receituários. Eu vim pegar a receita de fulano de tal. E a menina começa a procurar a receita lá, junto com as outras pessoas, junto com as outras receitas. Esse tipo de expediente, hoje, já está no cenário, já está no radar da lei de proteção, da LGPD.
não é dado necessariamente virtual. É claro que a gente acaba tendo isso como um elemento de potência, né? Então, é um processo histórico que vem a partir do momento em que se digitaliza tudo, em que se tem na própria base de dados um elemento de valor comercial extremamente grande. Fala-se muito, o dado é o petróleo do século XXI. Não é, não. É nada. Petróleo eu preciso de máquina, eu preciso de transporte, eu preciso de refino, eu preciso de um bocado de coisa para... Dado eu não preciso de muita coisa, não. Dado eu preciso de um servidor. Dado é muito mais importante do que se foi antigamente petróleo, por exemplo, que é geralmente a analogia que se faz. Mas, enfim, acaba sendo um percurso de valoração. É a história da axiologia que aqui tu falou. Então, o fato acontece, as pessoas começam a ver a importância daquilo, sobretudo o sentimento das pessoas em se verem, de certa forma, usadas, ou terem a sua personalidade vinculada, usada nesses dados, os riscos que isso pode acontecer e as inseguranças consequentes. Professor, deixa eu só tentar entender. Quer dizer que, por exemplo, um exemplo, a gente percebe no nosso dia a dia, que tudo que a gente vai comprar hoje, né? Todo mundo faz um cadastro, né? Pega um montão de dados da gente, coloca lá no sistema. A gente não sabe para onde de fato vão esses dados, porque a gente vai fazer a compra novamente naquela empresa e novamente solicitam os mesmos dados. E às vezes nós fazemos uma compra em empresa, damos CPF, endereço, telefone, e de uma hora para outra a gente começa a receber mensagens, seja lá de quem for. Então acho que esse processo até de introdução de sistemas dentro das empresas, né? As empresas tentando, de certa forma, utilizar os sistemas para tomada de decisão, mas ainda apenas coletando dados e não sabendo exatamente o valor que ele tem e não sabendo como utilizá-lo, já foi causando essa angústia, eu acho, né? De certa forma, para garantir o direito. Insegurança. Essa insegurança, Insegurança jurídica. Não que venha a resolver. Porque a norma vai solicitar que você formalize isso. E aí aquela velha história, o sujeito não vai deixar de comprar por causa disso. Ou muito raramente vai deixar de comprar. E o pior é que às vezes são informações que não são absolutamente fiscais. Eu percebi. Eu já cheguei a comprar. Eu geralmente tenho esse hábito. Eu já cheguei a comprar estou lembrando agora de um caso específico, de uma compra que eu fiz, que não tinha nota, não tinha nada, enfim, um lugar, enfim. Eu não tive esse cuidado de pedir, e a menina pediu o CPF, depois que eu passei o cartão. Eu achei aquilo tão estranho. E eu cantei um número aleatório. Bota aí, 259, 722, 700. Cantei um número aleatório. Ela anotou lá no caderno e eu fui embora. Enfim, eu tive a sagacidade de cantar um número aleatório. Mas eu me questiono, para que esse tipo de informação? Ainda que fosse uma informação fiscal, tal, ok. Nesse caso, especificamente, não era. Já pediram até meu tipo sanguíneo, professor. Exatamente. Então a gente acaba sendo levado a nutrir o sujeito de informação. O que é outro problema, quanto mais. Eu não sei nem se a gente vai ter tempo para debater. Mas exatamente em face desse valor do dado, a gente tem aí, inclusive com previsibilidade de anuência para uso do ponto de vista legal, que é o tal do dado anonimizado. Que é legal. É legal não no sentido lícito, é legal no sentido interessante. Porque você tem aí o Big Data, você tem os machine learning da vida, toda a rede de IoT, né, de internet das coisas. E você fica imaginando, por exemplo, que dentro do ponto de vista de analytics, saber o tipo sanguíneo pode ser um referente para determinado tipo de condução estratégica de marketing ou de estratégia de planos de saúde, sei lá, as mais variadas situações. O problema é, eu tenho ciência de que o meu dado vai ser usado para isso, mas o seu dado vai ser usado de forma anônima. Ainda que de forma anônima, voltou. O transtorno não está necessariamente no que se pede, mas o porquê se pede e o para que se usa. Claro que não dá para a gente imaginar o avanço que a gente está tendo sem imaginar que lá na frente
a gente vai ter um sistema integrado de machine learning, ou de máquina com máquina, que vai rastrear o meu GPS e vai parar o sinal, ou abrir o sinal, sabendo que aquele carro está chegando. Isso é muito bom. Ou minha geladeira vai estar lá preparada para fazer uma reposição de alimento a partir da identificação dela mesma. E não é identificação só quantitativa, não. Ela vai conhecer o meu humor, ela vai conhecer o meu momento do mês, se eu estou mais apto ou não para aquele tipo de consumo, e ela vai automatizar o pedido de reposição daquele produto com base naquilo que ela já está prevendo. Isso vai ser legal, claro, mas com a minha anuência. Aí é onde entra a história do valor que tu falou. Tá, professor, só Porque a gente começou a ver. Eu fiquei só com a dúvida. Então, quer dizer que em 98 foi mais ou menos o pontapé para isso, né? Para esse início de discussão, né? E o senhor tinha comentado comigo, você tinha comentado comigo que alguma legislação que surgiu internacional foi quem, de fato, meio que... Eu não diria que 98 iniciou essa discussão da proteção pessoal, mas a proteção do dado no Brasil teve um start em face da perspectiva de equivalência à questão autoral. É um fato social para todo mundo, só que a GDPR europeia ela veio antes e ela acabou servindo de referência. Muito embora a pauta axiológica, valorativa, aquela história toda, tenha sido basicamente a mesma. Do mesmo jeito que se via os dados lá sendo utilizados de forma não criteriosa, a gente passou a ver também os nossos dados sendo usados de forma não criteriosa. Eu até me surpreendi com a rapidez entre a normativa europeia e a normativa brasileira. Geralmente a gente demora mais um pouquinho. Então, assim... A europeia foi quando? A europeia, se eu não me engano, foi de 2016 para 2017. A brasileira é de 2018. Então, a gente teve uma distância de um ano e pouco entre as discussões iniciais, o fechamento lá e o fechamento. O que está demorando para a gente aqui é a entrada de vigência. Foi adiado. E, enfim, e a gente está naquele limbo, porque o limbo da gente tá valendo, mas não está valendo. Eu nunca vi uma coisa que tá valendo, mas não está valendo. A gente está numa situação em que vale, mas não vale. Eu não posso nem chamar isso. Diz. Aí, então, para quem está escutando a gente agora, bom, a gente está falando que essa lei, ela vem surgindo ao longo dos anos, né? E com alguns elementos, até que também são contextuais, né? Que envolvem a questão, como você falou mesmo, da condição da construção da lei. Mas, assim, o que é que dá, que características, as grandes normativas que essa lei traz, o que é que vai mudar com essa lei, né? Parar de olhar para o fabricante e passar a olhar para o fornecedor, digamos assim. Nós, enquanto fornecedores de dados, passa a entrar fortemente dois conceitos, que é o conceito... Tem o conceito de dado anônimo, anonimizado, que não vai fazer maiores repercussões, não vai trazer maiores repercussões, desde que ele não possa se desanonimizar. Enfim, não vai trazer maiores repercussões. Mas, sobretudo, os dados pessoais e os sensíveis. Então, assim, a partir do momento em que se enxerga o outro lado do fornecedor para o dado, eu saio da esfera meramente vinculada ao fabricante do dado, que era, de certa forma, eu podia visualizar como base protetiva anterior, eu passo a dar importância para um elemento que é fundamental para o ser humano, que é o direito de personalidade. O direito de personalidade é um direito fundamental. Abrange a honra, abrange a imagem, abrange todos os elementos que são norteadores da minha pessoa enquanto ente jurídico. E aí, a partir do momento em que eu vinculo essa perspectiva de proteção da pessoa, ou vinculando o dado como um elemento aderente à personalidade, da mesma forma que a minha imagem é aderente à minha personalidade, minha voz é aderente à minha personalidade, enfim, minhas criações intelectuais são aderentes, enfim. Meus elementos, enquanto pessoa, são aderentes à minha personalidade, do ponto de vista autoral, do ponto de vista imagético, do ponto de vista de honra, os dados passaram a ser também. Ou seja, o rastro que eu deixo ao pesquisar, ou ao
entregar informações às empresas, isso pode ser vendido e, neste momento, essa lei vem para tentar proteger, de certa forma, isso. É isso? Para tentar deixar de coisificar aquilo que é personalíssimo. Eu estou vendendo você. Então, assim, a gente, do mesmo jeito que a gente se choca, então eu vou e tiro um print seu aqui e vendo o seu print para um banco de imagem. Você vai dizer, peraí, camarada, tu está vendendo a minha imagem. A mesma coisa é o seu nome, é o seu CPF, é o que eu pesquisei, que a gente falou. Talvez o que eu tenha pesquisado nos últimos tempos, né? E que forme um histórico da minha pesquisa. Que forma o seu perfil. Ou seja, a gente começa a entender que, para além desses elementos que já, de certa forma, são rasos, mas ao mesmo tempo bastante bem entendidos pelo direito, a gente começa a ter outros elementos que até então a gente não via como significativos à pessoa humana, que são os dados. Então, cara, a grande virada que a LGPD trouxe foi inserir esse componente de dado aos atributos personalíssimos do cidadão. Ou seja, o dado faz parte de um ser humano e ali faz com que eu me exponha a pessoa a partir do que ela vem sendo, ou do que ela vem pesquisando, ou da junção das informações, embora separadas no momento anônimas, mas quando unidas dão certa informação para alguém vender, por exemplo. E isso é expresso, isso inclusive está expresso. Ele é anônimo, anonimizado, até o momento em que eu não consiga retroagir nessa anonimização a partir da vinculação dos elementos. Ou seja, se eu sei que a professora Gisele mora na rua tal, número tal. Eu sei que o horário de trabalho dela é de tal hora. Eu começo a juntar essa informação. Então, a partir do momento que eu junto essa informação, mesmo sem saber seu nome, mas eu sei onde ela mora, eu sei que é uma pessoa que trabalha no Facisa, ela tem um carro tal. Eu vou juntando a informação e aquilo que acontece, ainda que não nomeado, mas eu sei quem foi. Foi aquela pessoa que trabalha no Facisa, que faz isso. Por mais que eu não seja explícito, se eu consigo juntar, eu estou desanonimizando. Isso também é uma forma expressa da lei de dar esse resguardo para a gente. E é interessante quando a gente pensa a história da personalidade, porque fica aquela história, estamos no hiato normativo e que não existe punição, não existe punição, no caso pecuniária da LGPD, mas eu tenho condição absoluta de me ver em face do direito de imagem como um agente, como um autor de um processo contra alguém. O direito de imagem continua aí. E é interessante também, professor, a gente ter isso em mente. A LGPD vai cuidar lá das proteções dos dados específicos, mas ela não sepultou os arrazoados tão típicos que são aqueles que vinculam a personalidade da gente. Honra, respeitabilidade, boa fama e uso comercial estão valendo. Estão valendo e estão valendo como sempre valeram. Então, assim, na verdade, ela não me impede de ter um dano, uma violação a partir de um atingimento à minha respeitabilidade. Ela não me pede uma ação de judicializar contra alguém que tem um uso comercial da minha imagem, independente de situações de LGPD. São coisas diferentes que acabam se unindo para essa proteção geral. Eu entendo. Essa legislação ela traz mais ou menos um direcionamento do caso específico, mas existem vários elementos no transcorrer dessa situação que fazem com que a gente, mesmo que a legislação não esteja, teoricamente, a gente vai entender essa questão de vigência daqui a pouco, em vigência, né? Mesmo que não possa ser punido a partir da legislação, mas existem outros elementos na legislação que nos protegem desse uso inadequado desses dados. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É importante que quem vá ver essa conversa da gente tenha, sobretudo quem lida com gestão, saiba disso. Então, assim, aquele currículo que está lá guardado pode até não ser mal utilizado dentro do ponto de vista da LGPD, mas ele pode ser mal utilizado do ponto de vista do direito de personalidade. Então, assim, de certa forma, ela também traz esse dado, digamos, pedagógico, porque ela faz a gente enxergar que os direitos personalíssimos são muito mais do que ela mesma. Então, assim, é uma legislação obviamente necessária,
Mas além da necessidade dela especificadamente, ela abre, sabe? Ela começa a ver, fazer a gente enxergar outros elementos, que são componentes, de uma maneira geral. Ela, além de garantir, ela faz a gente refletir sobre a realidade que a gente está vivendo, né? E com aqueles dados que a gente tem. Exatamente, que é o que a gente chama muito, de uma forma muito típica, legislações como essa. Uma lei como essa, a gente, que assim como foi o Marco Civil, a gente chama de lei principiológica. Então, é claro que ela tem os componentes que lá no direito a gente chama de direito. Ela é um direito material, obviamente, ela tem a norma expressa, mas ela tem uma base principiológica que é maravilhosa. Então, essa capacidade de refletir, de referenciar outros elementos dentro do entorno, exatamente faz com que ela venha a ser vista como um elemento aglutinador do direito de personalidade como um todo, dentro das mais variadas situações, sobretudo empresariais, né, comerciais. E eu acho, professor, que tem um detalhe que é importante lembrar, né, que talvez esse processo de transição nossa, né, e talvez até de novidade de utilização de tecnologias, de aplicativos, de plataformas de rede social, a gente foi baixando, dando informação, e a gente meio que foi banalizando dados que eram muito importantes para a gente, né? E meio que a gente disse, não, peraí, mas para eu participar dessa rede social, para eu poder participar, para eu poder usar esse aplicativo, eu libero meu dado. E a gente não sabe, né? A gente deixou meio que a desejar. Acho que agora essa legislação ela traz a apropriação do dado para a gente, né? Pelo menos a reflexão dos aplicativos e do próprio usuário de que o dado é dele, né? E no sentido lato, quando você fala em apropriação, é a percepção pura do valor. E aí não o valor lá do real, mas o valor financeiro. Pode ser, para mim, insignificante. Não tem nada não. Você pode ter acesso à minha caixa de contato, porque eu quero usar o seu aplicativo. Mas se cada usuário para pensar que ele é um agente que está nutrindo o valor daquela companhia, ele começa a ver que ele tem muito mais valor talvez do que ele imagine. A Google é o que é com base na base de dados que ela tem. Exatamente. O WhatsApp é o que é. Ou seja, nós somos um tijolinho nesse muro absurdamente gigantesco, que é a fortaleza que essas empresas têm em face do dado, que nós damos de graça. Então, assim, gente, não existe nada de graça nesse mundo. A gente pode até viver uma perspectiva de comunidade, a gente pode até vivenciar um buto, como diz a história, mas necessariamente há sempre uma relação de troca. E quando você fala em apropriação, professora, eu não consigo me distanciar das próprias diretivas que falam de propriedade. O proprietário tem direito de usar, ele é usuário, ele tem o direito de usufruir, ele tem a fruição, e ele tem também o direito de abuso. E é isso que acaba sendo garantido com a LGPD. Quando, por exemplo, ela diz, se eu quiser retirar o meu dado, eu posso exigir a retirada. Ou seja, ele gera realmente uma relação de apropriação. Então, ele chega lá no direito, desculpa o juridiquês, mas ele atinge o jus abutendi, que a gente chama. Ele chega com o direito de abuso daquele dado, ao ponto de chegar e dizer, eu quero que você retire. Se é retirado, são outros 500, não quero nem entrar, a discussão até mais complicada. Por quê? Porque, na verdade, você pensa assim, professora, o atestado de retirada é sempre um atestado negativo. Ou seja, enquanto eu não achar, está retirado. Então, vamos imaginar que eu boto na minha cabeça que o Google não retirou, não apagou meu dado. Beleza, eu encasquetei que o Google não apagou meu dado. Entro na justiça, peço perícia. Enquanto o camarada não encontrar, está retirado. E eu Mas acho ele pode estar em algum canto. Eu acho que é igual a questão das perspectivas, das conversas que nós temos, o dado, né? É igual o próprio conhecimento, porque o conhecimento é gerado a partir de um dado. Se você parar para você refletir, se você foi elemento, se seu dado foi elemento de alguma discussão, de algum relatório, naquele momento, seu dado ficou naquele grupo de pessoas e não pode ser mais apagado. Se a gente parar para analisar. Já vai.
Aí já foi, né? Professor, tentando aplicar essa legislação, né, a importância que ela vai ter, ao final a gente vai tentar fechar isso. Eu queria dar alguns conselhos aqui a quem é gestor, quem é colaborador, porque o que eu acho que é bem complicado, professor João, é que isso vai valer para qualquer tamanho de empresa. E vão ter algumas empresas, né, que elas não sabem nem o que estão coletando. A gente sabe daquelas empresas que tem um sistema que foi comprado de forma meio que buscando mimetizar, né, uma outra concorrente, comprou um sistema, vai lá colocando os dados do... E aí entra recepcionista, entra caixa, sai, e eles vão coletando esses dados vão sendo armazenados, se perde, volta, e ninguém sabe quando essa pessoa sai, o que é que leva, né? Então, isso vai valer para todo mundo. Né? Isso vai valer para quem comprar um bombom ali na esquina e coletar esse dado, como das grandes empresas. Então, vale a reflexão, porque eu vou rapidamente dar 5 dicas para as empresas, né, elas tentarem se adequar a essas novas regras. Aí, depois o professor vai falar, em termos de direito, como elas podem se preparar, né? Para a gente de administração, tem aqui 5 regras. A primeira delas é tentar começar a reunir o grupo todo, e não só a área de RH, de gestão de pessoas, e conscientizar, né, todos os departamentos, todos os setores da empresa, do que é o dado e a proteção desse dado, né, a importância de tudo isso. E outra coisa que também tem que falar nessa discussão é integrar o jurídico e o TI para que de forma multidisciplinar os dados possam ser cada vez mais protegidos. Porque, às vezes, para a área de TI, para o setor de TI, esse dado aqui, não, ele está bem protegido, mas já para a parte jurídica, não, peraí, o direito é assegurado de outra forma, como o senhor mesmo falou, ou como você mesmo falou agora, né? Se juntar 2 dados, e a TI às vezes não percebe isso, né? Então, por isso que TI e o jurídico tem que trabalhar muito. Outro ponto importante, que seria o terceiro, é pesquisar protocolos já adotados em outras companhias, né, similares, inclusive no exterior, que tem companhias que já estão atuando de forma muito exemplar, e onde já vigora essa lei, e observar o quanto essa legislação, esses protocolos podem se adequar à nossa situação. Outro ponto também para considerar é fazer um inventário, e isso é a parte mais difícil, eu acho, nas empresas, é fazer um inventário de todas as atividades que envolvam processamento de dados e avaliar a necessidade da coleta. Então, começa a se avaliar se aquele conjunto de um questionário de 20, 30 questões para um processo de recrutamento, seleção, para a própria compra de um produto, se aquele conjunto de dados gigantesco ele é realmente necessário. Então, esse processo de construção de um inventário, ele é determinante, né, para que a empresa consiga compreender os limites de coleta de dados e as necessidades da coleta daquele dado. E o quinto, acho que o quinto ponto principal é deixar claro para quem fornece a informação como esse dado será utilizado. Então, eu acho que esses são os 5 pontos da área especificamente da área de administração de gestão, para as empresas começarem a refletir. Então, esses 5 pontos devem ter um pouco de atenção no momento, e um detalhe, não é quando, possivelmente, essa lei começar a punir, mas é a partir de agora a adequação. É muito mais fácil a gente começar a refletir construindo esses elementos agora, esse processo de conscientização, do que fazer isso de última hora. Mas, professor, agora eu queria... Se o senhor quiser comentar alguma coisa do que eu falei, fica à vontade. Não, eu adorei a concatenação. A lei de agosto de 2018, minha gente. A gente já tem, hoje, já estamos em setembro, já passou, né? 2 anos. Quando eu dizer para já, era para já 2 anos atrás. Tem que investir financeiramente para não ter maiores problemas lá na frente. E quando eu digo investir financeiramente, não é necessariamente ter um setor, mas tem que ter necessariamente uma vinculação. Aí agora eu acho que eu posso falar do que eu estava já puxando no início, do tal do encarregador. Do encarregado, né? Eu não me conformo com esse nome, sabe? Encarregador. O encarregador é o chamado Data Protection Officer, que é uma espécie que a gente chama é o DPO, que é o cara que vai ser a voz, o ouvido e o coração da proteção de dados da empresa.
A empresa é pequena? É. Então eles vão contratar um escritório que vai ser o encarregado. Inclusive um nicho maravilhoso para a galera que está terminando a administração, que gosta dessa parte de RH. Eu posso estar falando bobagem, mas eu imagino que sim, né? Eu acho que faz parte da esfera específica do gestor, mais do que talvez outras situações. Inclusive, não só pela expertise, mas inclusive pela... Sensibilidade. Porque ele vai conseguir estar dos dois lados. Se você bota o técnico, como tu bem mesmo falou, o cara do TI, ele quer ele quer ter a base, ele quer botar o bicho para rodar. Ele não está preocupado Ele é mais insensível. Não, ele não tá necessariamente preocupado com o design ético, não. Ele não é um designer ético. Ele não tem as relações próprias vinculadas, ele é pragmático. Ele nem é formado para isso, né, professor? Formado para isso. O jurídico talvez tenha a tendência, ao contrário, ser extremamente rigoroso. Não pode nada. A gente tem que relativizar o que pode e o que não pode. Então, como eu falei, a história do print. Eu estou aqui e dou um print. Vou usar esse print para colocar numa rede social que houve a live. Beleza. Ou seja, há um problema jurídico quanto mais? Não. Mas eu vou usar esse print para usar num banco de imagem. Já tem um problema jurídico. Mas se eu falar para o jurídico, provavelmente vai dizer, não, você não pode nada. Não, você tem que pedir autorização para tudo. E cria-se uma mentalidade de autorização para tudo que absolutamente vai tornar impraticável a própria comunicação. Então, assim, a comunicação, hoje, mais do que tudo, inclusive essa questão pandêmica, né, e pós-pandêmica, que a gente já está meio que no limiar, ela é verdadeiramente cada vez mais pautada na imagem. Dificilmente a gente estaria fazendo um evento desse se não fosse a partir de uma situação de pandemia. Ou talvez a gente atingisse muito menos gente do que poderia atingir. Não, e mais do que tudo, de uma forma cada vez mais menos vinculada à sincronicidade. A gente está assíncrono aqui agora. A gente tem 2 pessoas nesse exato momento. Não significa que a gente não vai atingir muito mais gente numa situação assíncrona. Então, assim, aí vai ter que ter autorização, autoriza aqui. Então, o jurídico tem que olhar por esse outro lado também. O cara que tem a formação da sensibilidade, ele talvez consiga transitar muito melhor nas duas situações. Mas tem de mente que ele vai ter que verdadeiramente alinhar essa perspectiva. Por quê? Porque ele vai ter que zelar pelo cumprimento da LGPD dentro da empresa. Então ele vai ter que ser o cara que vai dizer, peraí, faça isso, faz aquilo. Ele vai ter que ter necessariamente uma ponte, ele vai ser, de certa forma, como é que eu posso dizer, o elo de ligação e de interação com a futura, né? Sabe-se lá quando é que vai ser a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, essa agência, inclusive, professor, existe toda uma corrente de discussão querendo que essa agência, mesmo que a legislação não seja, de certa forma, já aplicada agora, mas que ao menos a agência seja criada para ela conduzir a aplicação futura, né? Do que essa legislação vai garantir. Então, a agência sendo criada de forma planejada, né? Isso iria construir um processo educacional, né? De conscientização e educação nas empresas da necessidade de proteção desses dados. E não apenas depois de forma punitiva. E o DPO é o cara que vai estar lá conectado, interagindo com ela. Bom, não temos DPO em pequenas empresas, micro, em empresas de pequeno porte. Então vamos pensar que tem aqui, Bia Brigadeirinha entrou aqui, né? Então vamos pensar em empresas de menor porte, empresas com poucos funcionários. Acho que os conselhos que a gente traria para esses microempreendedores é começarem a refletir sobre que dados estão coletando, a importância desses dados. E inicialmente, né, é importante pensar nisso, e nos dados que já tem. Quem está acessando esses dados, de que forma estão acessando, qual a utilidade desses dados, inclusive, se for necessário, a exclusão adequada de dados que não fazem parte das necessidades da empresa para que não corram riscos maiores, né? Para que pessoas não utilizem de forma inadequada
esse dado. Então, as empresas de pequeno porte, a minha sugestão, acho que é do professor também, é que comecem a revisar o banco de dados que tem de informação, a forma como vão coletar esses dados, e um grande aviso agora é a clareza, né? Estou coletando esse conjunto de dados e pedir a permissão da coleta, né? Mais ou menos como a forma como os aplicativos fazem, criar uma série de regras, né? Dizendo, ó, nossos dados estão sendo... Você permite que seus dados sejam coletados e você aceita, né? E então é meio que criar um fluxo, né? Que gere, no processo, que gere uma permissão de quem vai doar o dado. Então, no processo que a gente fazia de venda de um produto, a gente vai ter que incluir lá no meio do processo a permissão para uso de dados e o esclarecimento de como vai ser utilizado esse dado. Então, acho que esses seriam os elementos para a empresa de pequeno porte no momento, já que não vão ter um DPO, né? Aí... Mas é importante que se diga, tem que ter. Pode não ter o seu. Sim. Mas você vai ter. Vamos chegar no momento, professora, do mesmo jeito que todo mundo tem que ter o seu contador, todo mundo vai ter que ter o seu DPO. Então, esse profissional seria um profissional, muitas vezes, de gestão de pessoas, que entende de TI. E vai montar a sua empresa e vai ser DPO de uma galera. Entendeu? Tipo um profissional autônomo que vai meio que prestar serviço para várias empresas. Talvez não na perspectiva de ser um autônomo, dada o volume e a necessidade de uma... Sobretudo, dedicação. Com o volume de pessoas, né? Mas, de se ter uma empresa, vai ter que ter. Então, assim, eu sei que é pesado, mas alguém vai ter que ser o encarregado, lavar o nome encarregado de novo. Alguém tem que ter o danadinho encarregado na empresa, seja ela pequena, seja ela grande. Do mesmo jeito que as grandes empresas têm o seu departamento jurídico, tem o seu departamento de RH, tem o seu departamento de financeiro, vai ter o seu departamento de encarregado. Certo. Mas as pequenas, já que não os tem o seu escritório jurídico que faz as suas que pode vir a ser o seu encarregado. O seu contador pode vir a ser nomeado assim. Mas é preciso isso. Uma coisa que eu acrescento quando você fala dos termos e da obrigatoriedade dos termos é que os termos não podem ser apensados nos outros contratos ou em outros atributos. Então, por mais que eu tenha, por exemplo, no caso do software, um contrato de licença de uso, lá, todos os arrazoados, todos os disclaimers relacionados à questão autoral, uso, reuso, aquela história toda, eu não posso colocar um item dentro para falar de dados. Eu tenho que estar separado. Então, uma coisa importante tem que estar, nem que seja um template. Nós, inclusive, ganhamos, né, a Unifacisa ganhou recentemente, né, no Hackathon, o projeto, inclusive com alunos de administração também. Nívea. Nívea. E foi maravilhoso o projeto, inclusive porque ele gerava essa espécie de template. Da OAB, né? Ainda que... Oi? Da OAB. Foi da OAB, exatamente. Foi. Ainda que seja um template, mas eu tenho que ter. E ele tem que ser separado. Então, assim, não é um artigo que vai dar conta desse processo. Quando eu falo dessa minha preocupação... Pode falar, professor. Não, mas sempre lembrando que isso tem que ser... E no caso das empresas com funcionários que tem a sua relação diretamente com o sujeito dentro, e não só dele para fora. Porque, inclusive, é uma coisa que todo mundo fala, então B2B precisa de... Claro que precisa. Mas eu não tenho um público dentro. Eu não quero saber se não tem público. Os dois estão lidando com dados. Então, o B2B tem que ter também um acordo entre eles. Está entendendo? Então, e uma coisa que o senhor falou, que é muito interessante desse B2B, é que, ou B2B, ou seja, do que for, mas a empresa brasileira que for manter algum tipo de negócio com empresas internacionais, vai precisar refletir sobre isso, porque as normas internacionais já exigem que quando você for fazer algum tipo de negócio, né, de negociação com qualquer país que não tenha essa legislação, a indicação é que não faça. Então, se a empresa não estiver adequada em termos de legislação,
internacional, países, principalmente da Europa, não aceitam empresas que não tenham legislação para a proteção dos dados. Então, já é um problema a ser pensado. Acho que o empreendedor brasileiro... O empreendedor brasileiro tem que começar a refletir, não é adiar com a barriga, é tentar resolver e começar a se adequar, né? Claro, isso justificou, inclusive, aspas, pressa com que a norma foi feita no Brasil. Porque, obviamente, a gente que lida com direito o tempo todo, a gente sabe da morosidade, enfim, o processo legislativo não é a coisa mais rápida do mundo, não. Mas ela, de certa forma, foi muito rápida a partir da GDPR para a LGPD. Então, o processo, de certa forma, também foi muito estimulado por essa situação. A necessidade de alinhamento. Eu tenho um dado aqui, que é o que me assusta que a gente estava conversando aqui, em abril, né? Uma empresa de consultoria de gestão de risco, a Protivit, né, ela publicou uma pesquisa que mostra que 84% das empresas estão despreparadas para atender as exigências da nova lei. Então, 84% das empresas, a partir do que a consultoria de risco fez, né, a pesquisa. Então, é um número muito alto. Por isso que era necessário essa agência ser introduzida o quanto antes, para que as empresas começassem um processo de adequação. Porque é muito difícil você chegar hoje e dizer, a empresa vai se adequar. Mas bem, ela vai se adequar. E quem vai conduzir isso? Quem vai dar apoio? Então, o governo, muitas vezes, tem muita parte disso, né? As políticas públicas são construídas muito de cima para baixo, sem entender as necessidades da sociedade, de uma forma geral. Quais são os elementos que vão nos apoiar nesse processo? O micro e pequeno empreendedor. Quem é que vai nos apoiar nessa construção? Quem vai nos esclarecer a conduta, né? Porque eu mesmo estava conversando com o professor João e muitas vezes eu disse, professor, não entendi essa linguagem técnica. Então, a legislação deve vir com um grau de linguagem técnica, que muitas vezes não é traduzida para a linguagem de negócios do empresário. Então, quem vai fazer essa ponte, né? Né? O que me gera uma outra inquietude extrema, porque quando tu fala quem vai conduzir, como isso vai ser feito, quantitativamente, o que mais agonia é imaginar qualitativamente. Porque o que vai ter de aventureiro prometendo implementar as normativas de LGPD para as empresas, meu amigo, você não quero nem pensar. Então, a tendência é gerar hiatos contratuais, é gerar problemas mesmo, discrepâncias entre as normativas internas e as pré-requisitações gerais, normativas gerais. E, obviamente, é sabido que normativas menores elas não podem contradizer as maiores, sob pena de nulidade contratual. Então, mas o que acontece? A gente teve, primeiro, a gente já teve um tempo anterior. Eu não posso nem falar só de 2018. Porque a partir do momento que começou a se pensar, a partir do momento que a GDPR aconteceu, era para a galera... Professor, só para o pessoal entender, essa legislação que ele inclui o R aí é uma legislação da Europa. Que foi... Só para as pessoas... que as pessoas entraram depois, essa é a legislação que já está em vigor lá, né, em vigência lá na Europa, e acho que foi em 2016, 2017, e por isso que ele está levando em consideração ela a todo momento. Então, assim, quando a pessoa sabia, tinha ciência que a GDPR já estava lá, acontecendo, era absolutamente verossímil imaginar que ela ia chegar aqui. A galera que estuda direito digital, meus colegas de direito digital, começaram a estudar a proteção de dados antes da LGPD. Ou seja, a gente tem muita gente boa que realmente vem se debruçando com isso. Só que o que acontece? A oferta e a procura, né? Literalmente. O número de 80% mostra o quanto o mercado ainda está necessitado de pessoas para esse tipo de expediente. E aí isso é verdadeiramente o que me assusta. É imaginar a quantidade de pessoas sem a acuidade necessária, sem a proficiência necessária, que vão entrar dentro do jogo da LGPD, oferecendo serviços de formatação da norma para as empresas, e as empresas vão ter que, verdadeiramente, enfim, desculpa a expressão, engolir. E aí isso é importante que o senhor está falando, porque tem dois pontos aí, né? Eu vi que em muitos momentos você citou a questão da não adequação, eu acho que seria do
do quebra-galho, né, que a gente faz. Que é somente você colocar o template, eu falei o template, foi. Não, mas você botar só um quebra-galho ali de lado, né? Sim. Vamos criar somente uma regra aqui de lado, as pessoas vão assinar esse documento ou vão permitir, acabou a história. A gente precisa entender que esse processo é um processo orgânico, né? Não adianta você instituir um processo só onde o consumidor vai assinar um documento e vai liberar esse dado. Mas é todo um processo que envolve os processos internos da empresa, né? A cultura da empresa, como a cultura da empresa começa a utilizar e fazer uso adequado desse dado, né? Então começa-se a pensar que não é apenas eu pegar essa informação que eu tenho hoje para fugir da minha punição, pedir esse documento, mas é todo um processo que vem, mas que não volta mais. Então, a empresa não adianta tentar se adequar de forma gambiarra, a palavra que eu estava procurando é essa, né? Como uma gambiarra, e esquecer que, na verdade, estamos em outros tempos e é necessário mudar a cultura total da empresa, né? E quando as multas vierem, em agosto do ano que vem, elas vêm para descer. Então, a vigência assim, é para agosto do ano que vem, professor? Estamos com ela vigente, aquela história, né? Ela é vigente, mas a punição só a partir de agosto do ano que vem. Certo. Ou seja, 2021, 4 anos depois. Cara, 4 anos. É incompreensível você imaginar que se esperou 4 anos. Vai se esperar. Galera, tem gente que verdadeiramente diz, então ótimo, que bom, é só em agosto do ano que vem, vamos relaxar. Relaxar, em agosto do ano que vem vai ser o 4º ano, repito. Professor, então, só para a gente concluir, uma pergunta que eu fiquei muito assim, a gente tem poucos minutos. Então, só um detalhe. Você não acredita que com o processo dessas empresas irem se adequando, mesmo que a legislação ela só comece de certa forma, trazer punições em agosto, algumas empresas se adequando e demonstrando isso ao consumidor, elas não podem serem as preteridas por algum grau de consumo em determinado momento? A empresa, ela se adequa e ela diz, olha, aqui a gente já se adequou. Então, muitas vezes, a empresa que demorar, ela pode, inclusive, perder a oportunidade de difundir o grau de segurança que terá esse dado. Ou você acha que não? Não, no B2B, talvez. Sim. Mas a gente ainda é Tome meus dados. Sociedade. Não. Sinceramente, eu não imagino o usuário final deixando de ir para a empresa por causa... Agora, provavelmente, a empresa vai deixar de comprar da outra empresa por causa disso. Sim. E aí, obviamente, eu não sei a razão de volume que isso representa, para algumas, basicamente, é o único volume que representa, aí sim vai fazer diferença. Mas eu não vejo a gente com a identidade cidadã ainda... suficiente para preterir um ou outro por causa disso, não, sinceramente. Professor, eu vou deixar com o senhor encerrar, com você encerrar, porque estamos nos minutos finais. Eu queria muito agradecer a todo mundo que está ouvindo, acho muito importante, acho que a gente poderia subdividir depois essa temática. Fique à vontade para se despedir, é com você. Estamos no minuto final. Eu fico muito feliz, não vi os comentários, as interações, depois eu vou assistir o vídeo e ler a posição do celular, por isso que eu já peço de antemão desculpas se eu não cumprimentei ninguém de forma específica, porque eu não vi. Mas obrigado demais pelo convite e por abrir a possibilidade de discutir isso fora do convencional. Então, a gente fica muito preso, nesse caso específico, ao direito e a pessoal da computação, a TI. Isso vai impactar todo mundo. Então, eu agradeço demais, não por mim, mas pela oportunidade de ver o direito, de ver essa área específica tão vista com relevância para outras áreas. E estou completamente à disposição, eu adorei. Ótimo, professor. Quem sabe a gente marca outros caminhos para a gente conversar aqui. Tem muita coisa para falar. Lá. Então, gente, muito obrigada ao professor e muito obrigada a todos que estão nos assistindo. E espero que tenha, de certa forma, pelo menos feito vocês refletirem, nós estamos nos segundos finais, refletirem sobre esse processo. E até a próxima. Muito obrigada, professor. Vamos marcar outras aqui.
Tchau, obrigado. Tchau. Beijo, fica com Deus.